Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo da Viu Recife. E hoje vou relembrar vocês que são amantes de carros antigos, né? Que gostam de fazer museus, né? De carros antigos aí, gostam de comprar carros antigos, né? Até tem hoje em dia na sua garagem ali um carro antigo da década dos anos 70 e 80 e 90, certo? Então, assim, hoje eu vou falar de uma marca de carro tinha, já teve na sua vida na década dos anos 80, certo? E que vocês vão lembrar muito, tá certo? Mas antes disso, pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, tá certo? Sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal, tá certo? Obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês, certo? Vai vir muitas lembranças boas aí dos anos 80 aí, tá certo? Para vocês. E mais uma informação para você. Quem sabe você não sabia, né? Eu vou falar aqui de marca, né? De um carro que fez muito sucesso, né? Tá certo? E que você vai se lembrar e vai se emocionar, né? Que se botasse hoje em dia na linha, rapaz, eu acho que ia dar sucesso, né? Se botasse a mesma marca, que eu vou falar para vocês ainda, e botasse outro, né? Remodelasse ele vendia muito, né? Lataria boa, carro espaçoso, grande. Tu se lembra? Tu se lembra do Chevette, do Opala, do Fusca, né? E outros, né? Década de 80. Vou falar agora da marca, sabe de quê? Do carro Chevette. Eu acho que tu tinha, né? Vamos lá? Vamos lá. Presta atenção. Nos anos 80, o Chevette e a Chevrolet, o Opala, consolidaram-se como ícones da indústria automotiva brasileira, dominando diferentes nichos de mercado, com base na confiabilidade, desempenho e estilo da época, enquanto o Chevette se destacou como um compacto popular e eficiente. O Opala reinou como sedã de luxo e desempenho por excelência. Essa marca, pessoal, que eu estou falando para vocês, era o Chevette e o Opala. Era considerado como um carro de luxo. Quem comprava ele na época dos anos 80 é quem tinha uma condição de vida boa, né? Certo? Então, nas épocas dos anos 80, quem passava com Opala ou com Chevette, todo mundo dizia: pra aí. Poxa, menino, para comprar um carro desse tem que ter. E realmente tinha que ter mesmo, viu? Né? Então, o Chevette e o Opala, eles fizeram muito sucesso e revendedores, a indústria vendeu muito desses carros, pessoal. Há quem diga que tem até gente por aí espalhada no Brasil. Você aí que você está me vendo, tem um Chevette e um Opala dentro do seu quarto aí, ou dentro da sua casa aí, sua oficina aí, né? Quem sabe você até anda com ele, né? Você gostou tanto dessa marca, né? Admirável de carro, que você ainda anda com ele hoje, né? Não sei, né? Mas todas essas duas marcas fizeram muito sucesso na época de 80 e 90, né? Olha, sucesso em vendas. O Chevette foi um dos carros mais vendidos do Brasil nos anos 80, sendo a aposta da GM para rivalizar com o Volkswagen Fusca, né? Tecnologia e mecânica. Reconhecido como o compacto com tração traseira mais tecnológico do país na época, oferecia boa dirigibilidade, né? E mecânica confiável, com motores 1.4L e posteriormente 1.6L, né? Evolução. Durante a década, o modelo recebeu atualizações de design, né? Como
dianteira inspirada em modelos Pontiac, né? Metendo-se atualizado e, e atraente para o público, né? Vou mostrar para vocês o Chevette, né? Olha o Chevette, como é. Eu me lembro dele, se lembra? Olha ele aqui, ó. Esse carro, pessoal, Chevette e o Opala, era considerado como carro de luxo. Quando passava nas ruas, era um luxo, né? Mas ficava, cadê um Opala? Olha um Chevette. Poxa, meu Deus, para comprar um carro desse. Ele ficava dizendo a gente, né? E realmente era isso mesmo, né? Vamos ver. Diplomata e Commodoro. Eram os carros de antigamente também, as marcas dos anos 80, né? Esse Diplomata e o Commodoro era carro dos anos 80, né? As versões Diplomata, especialmente em 1985 a 1987, e Commodoro, marcaram a década com foco em alto luxo, conforto e desempenho. Diplomata e Commodoro é carro de luxo, pessoal. Certo também? Status e conforto. O Opala, parcialmente, o Diplomata, eram considerados um carro de alto padrão, tá vendo? Oferecendo estabilidade superior e sofisticação com itens como câmbio automático. Tá vendo? Evolução mecânica. Nos anos 80, o Opala reinou sua suspensão e mecânica com o motor 225 OS, né? Tornando-se um carro mais equilibrado e prazeroso de dirigir do que seus antecessores dos anos 70, né? Aqui, ó. É o Opala Diplomática, né? Ó, olha aqui o Opala. Lembra, né? O Opala, né? Então, pessoal, esses carros que eu falei para vocês são carros que era considerado como carro de luxo, né? Ninguém tinha dinheiro para comprar um Opala, um Chevette naquela época, né? Só quem comprava esses carros antigamente, dos anos 80, que eu me lembro, né? Eu era pequeno, não me lembro. A gente ficava olhando quando passava um Opala, uma pessoa com um Opala, um Diplomata, um Chevette, a gente ficava dizendo, poxa, olha para aí, muito bonito, né? Poxa, só que compra a gente tem dinheiro, viu? E era mesmo, né, pessoal? Vou mostrar para vocês algumas imagens aqui de carro, né? Antigo para vocês verem, né? Aqui, ó. Olha. Carro da época dos anos 80, pessoal. Carro de luxo, né? Aí, carro de luxo. A lataria desses carros, pessoal, se for comparar as latarias dos carros de hoje, até esse luxo, a lataria do carro de hoje, as latarias do carro de hoje, pessoal, se você empurrar o dedo assim, ele amassa. Essas latarias dos anos 80, dos carros dos anos 80, era forte, era um ferro pesado forte, né? Então, ninguém se compara, né? Ninguém se compara ao Chevette aqui, ó. Não era bonito, tá vendo? Aí.
Chevrolet é antiga, marca antiga. Tá vendo? Os carros antigos aí, ó. Acho que tu tinha um desse teu avô tinha aí, ó. Esse vermelho podia levar colchão, sofá em cima, tem uma gradezinha em cima, pessoal, esse vermelho aí. Podia até fazer mudança com ele. Ele era comprido, ele, né? Ele era comprido. Tem uma gradezinha em cima. Você podia botar a bicicleta em cima, né? Tudo antigo esse daqui, ó. Tudo antigo, ó. E as latarias pareciam aço, pessoal. Certo? Não se estragava logo assim, não. Forte, né? O cara comprava ele, você comprava ele, não tinha problema com a lataria. Não sei se batesse algum carro, né? Aí tem que desamassar, mas assim, duro, muito duro mesmo. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Caravana, uma caravana aqui. Aqui em cima da caravana. Aquele carro da bunda comprida, aí, ó. Eu me lembro desse carro tudinho, pessoal. É a caravana, né? Caravana antiga aí, ó. Foto antiga. Tá vendo? Aí, ó. Essa caravana, pessoal, você levava a sua. Cabia 10 pessoas dessa caravana aí. Estou mostrando para vocês. Que ele era antiga, que é a parte de trás. Essa parte de trás ali, ó. Era antiga, dava para levar umas 10 pessoas. Ainda tinha grade em cima ali, ó. Para levar alguma coisa, uma viagem, um acampamento, levava. A turma comprava muito dessa caravana, porque tinha espaço ela. Eu não sei se hoje em dia tem gente que tem, né, pessoal? Você tem uma caravana aí, mas essa era muito boa, corria bem também. A população comprava muito esses caravanas também, pessoal. Quando não era o Opala ou o Chevette, o carro já era para um carro de família, essa caravana. Cabia 5, 6, 8 pessoas dentro do carro. Dependendo, se está indo no colo, né, cabia até mais. E em cima, tinha uma gradezinha em cima, né, no teto do carro, você podia levar o colchão, sofá, bicicleta. Tem gente, pessoal, que fazia até mudança essa caravana. Fazia até mudança. É um carro muito bom. Até eu comprava, né, se tivesse dinheiro na época, né? Eu comprava essa caravana. Então, assim, pessoal, graças a Deus, né? Por tudo, né? Graças a Deus por tudo, né? Passou esse tempo, mas as lembranças ficaram, né? Para que vocês que não conheciam aí, vocês que são jovens que estão vendo esse vídeo aí, esses são os carros que tinha na época dos anos 80 e fez muito sucesso, né? E vendiam muito, né? A Caravan, o Chevette, o Opala, o Diplomata e outros, né? Um carro de espaço, né? Uma cheia de lado aqui, para você vir, vinha, ele era largo. A bunda dele era bem comprida, né? Aqui, ó. A traseira dele, na bunda assim, diga a traseira, né? Ali, ó. Não era muito vendido esse carro, né? Para a família, né? Graças a Deus. Olha, o Chevette, o Fusquinha, o Diplomata e a Caravan, né? E outros eram muito vendidos, pessoal. Mas principalmente a Brasília, você lembra da Brasília? Tinha a Brasília também, a Brasília amarela, a Brasília, né? O povo comprava muita Brasília. Porque a Brasília também tinha um espaço bonzinho também. Não tinha como é caravana. Mas a Brasília também tinha um espaço bom para você andar. E era fácil de dirigir também, né? Tinha um Fusquinha, que até hoje tem por aí espalhado, né? Até hoje em dia, nos anos século XXI, você compra Fusquinha para remodelar ele, né? Então, o motor, seja lá, etc. Mas essa caravana é um carro muito escolhido também, né? Tinha um Corsa também, né? Mas principalmente para a família, era a Brasília e a caravana, né? Tá certo? Inclusive tinha até um vizinho onde eu morava na estância que tinha uma caravana. Ele levava a família dele todo dia dentro, né? Fazia até mudança com ela, pessoal. Tava móvel em cima e levava devagarzinho. Então, graças a Deus, foram os séculos que passou na nossa vida, né? Que ficaram marcados, né? Na minha infância, na tua infância aí, né? De carros que era considerado carro de luxo. Só quem comprava, quem tinha,
o Chevette e o Opala, a Caravan e outros, né? Então, assim é bom lembrar, passar para vocês assim, para os novos, essas informações, tá certo? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, né? Se inscreva no canal e deixe seu like, tá bom? Valeu, obrigado por tudo, fui, tchau, pessoal!